Olá a todos, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas reflexões sobre educação de filhos, de pais também. Vocês já ouviram falar na síndrome do imperador? Narcisismo? Então, entenda o que é e vamos ver se é possível termos mais qualidade emocional dentro da nossa família. Com certeza, vocês já viram, né, conhecem alguém ou já viram aquela situação onde você tem aquela percepção que a criança tem a certeza absoluta que o mundo gira ao redor dela, é, que ela é birrenta, que ela faz de tudo, ou que às vezes ela até nem precisa de fazer muito esforço e logo o pai vai se desdobrando para atender todos os seus desejos. Muitas vezes, tentando fazer o melhor para os seus filhos, os pais perdem a mão e acabam deixando de estabelecer limites saudáveis para eles. Hoje, mais do que nunca, nos tempos de pandemia, onde a convivência familiar aumentou significativamente, eu tenho escutado, tanto nas rodas de conversa quanto também no meu consultório, a necessidade de se mudar essa situação. Sim, seria fundamental para a família como um todo e também para esse ser, né, que jura que é o imperador da casa, que ele tenha um relacionamento mais saudável, que ele perceba o valor das regras sociais, que ele compreenda a função social dos limites, porque dessa forma ele vai se tornar um sujeito mais colaborativo, vai desenvolver sua disciplina e empatia em relação às outras pessoas. Bem, vamos pensar um pouco. Qual seria a origem ou as origens para que essa situação venha a acontecer? Podemos observar que a criança, de uma certa forma, ela se transformou no totem narcísico da família. Desde a gravidez, a comemoração, né, de cada mês de gravidez, aquele evento todo, né, que mexe socialmente com a família. Hoje em dia não se comemora somente os aniversários, e sim os mêsversários, né? A gente também percebe um destaque, uma valorização das redes sociais, onde os pais, principalmente as mães, não deixam de postar, ou quase que só postam, né, os feitos maravilhosos dos seus filhos. Muitas vezes a gente percebe que há uma verdadeira simbiose, principalmente entre mãe e bebê, mas isso também ocorre entre pai e filhos, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Desde a gestação, essa família, né, esses pais começam a se anularem enquanto pessoa, enquanto sujeito, e realmente passam a viver em função do bebê. Claro que a gente sabe que em um determinado período de vida é assim mesmo. Não dá muito para conciliar um recém-nascido e as rodas de conversa com os amigos nas quintas-feiras. Bom, mas essa criança vai crescendo e rapidamente ela se torna a única fonte de alegria destes pais. É aí que mora o perigo. Eles deixam de ter tempo para o casal, tempo individual para eles, abrem mão do seu lazer, seus objetivos profissionais, sim, de sua espiritualidade, do seu tempo de descanso, enfim. Eles vivem absolutamente em função tanto do círculo social da criança, amigos de escola, coleguinhas de bairro, né, coleguinhas de rua, vizinhos, enfim, é a vontade do imperador que tem de ser satisfeita. Então, a sua majestade também logo percebe que, ao sinal de qualquer descontentamento, nem precisa de ser uma briga, uma birra clássica, não. Um beicinho, um choro, ele rapidamente vai conseguir o que ele quer. E ele não vai abrir mão desse recurso. E aí se fecha um ciclo. Claro, gente, que eu não estou sugerindo, vou falar aqui bem claro de novo, que a gente deve largar o filho no mundo. Não. Filho é realmente um ser muito amado, que nos dá muito prazer, muito carinho.
Mas quando a gente lança um olhar clínico sobre essa relação, a gente percebe que ela está demasiadamente intensa, que rompeu com o limite do razoável. Percebemos que esse desequilíbrio, ele é alimentado, muito alimentado por um mercado. Sim, pare e pense. Há uma enorme rede de serviços que alimentam e que fazem com que a gente tenha realmente a necessidade de não ficar para trás e que o nosso filho realmente se torne uma estrela de cinema. Também, juntamente com esse mercado, né? Porque se existe um mercado, é porque existe uma demanda. A gente percebe um vazio existencial na vida desses pais. E aí caem no grande equívoco. Esses pais pensando que estão fazendo o melhor para o filho, eles afirmam, né, de várias formas, a gente sente essa afirmação, que sem dúvida nenhuma eles vão fazer de tudo para fazer o seu filho feliz, que eles vão dar tudo ao filho que eles não tiveram. Enquanto o que seria mais saudável é a gente se perguntar e se perguntar constantemente ao desenvolvimento desse filho: como é que eu posso fazer para que meu filho tenha condições de construir a sua própria felicidade, a sua autonomia, a sua dignidade, a sua civilidade? Como é que eu posso contribuir para que ele aprenda valores positivos, que ele estabeleça relações saudáveis com outras pessoas e se torne um ser humano de bem? Então, entende? O pai tem sim um papel fundamental na criação da vida do filho, mas quem tem que ter cada vez mais, principalmente à medida que vai crescendo, essa responsabilização é o próprio sujeito, é a própria criança. Claro, com situações de acordo com a sua maturidade emocional e o seu desenvolvimento, tá certo? E aí, gente, dessa forma, a gente percebe, né? Sem dúvida nenhuma, esse laço de amor tão grande, tão forte, né? Que inicialmente se forma, principalmente, né, entre a mãe e o bebê, mas claro que entre o pai e entre o cuidador, né, já que cabe, sem dúvida nenhuma, nosso imenso respeito àqueles que optaram por adotar uma criança, ele não é sem razão. Mas como a gente está falando de condições, né, relacionadas agora à natureza, à fisiologia da questão, a gente sabe que o corpo da mulher é inundado de oxitocina quando o neném nasce. Ela fica literalmente apaixonada pela criança. E é esse sentimento mesmo que faz com que a gente acorde madrugadas sem fins, assim, para cuidar, para amamentar, para tirar, assim, uma força sobre-humana que não tem literatura e que não tem informação no Google que nos preparem para a maternidade, até de fato sermos mães. Mas gradativamente, a nossa sábia natureza também diminui a produção desse hormônio e seria natural que mãe e filho fossem criando identidade própria, que eles percebessem que eles são sujeitos distintos, tanto a criança quanto o bebê. Eu não sei, né, se vocês sabem que inicialmente para a criança, ela e o mundo são um só. Exatamente esse processo de amadurecimento emocional que vai fazer com que ela identifique: opa, eu sou eu, existe um outro, eu preciso de me relacionar com o outro, mas o outro não está ali para me servir. Bom, no caso, né, da síndrome do imperador, esse ciclo saudável não acontece. De uma certa forma, a gente percebe que muitos de nós vão se acostumando a engolir seus sonhos. As pessoas trabalham absurdamente, horas sem fins. Tem também, né, o tempo de deslocamento do trabalho até a casa, sem contar os eventos sociais que a gente participa, né, naturalmente. Grande número de pessoas são hoje em dia muito viciadas em redes sociais, que a gente pode até trocar, né, como um sinônimo de ser um ladrão de tempo. Claro, gente, que tudo que eu estou falando aqui temos que usar a medida do bom senso. Faz sentido não trabalhar?
para viver somente em função do filho, acontece em muitas famílias. Agora, de toda forma, a gente também precisa de tocar os nossos projetos pessoais. E mesmo aquela pessoa que opta por deixar uma profissão externa para cuidar dos seus filhos, ela está fazendo uma opção onde também demanda um trabalho imenso, onde também demanda um tempo para ela enquanto pessoa, de uma forma saudável, se isso acontecer. Mas vamos voltar a falar lá das nossas origens, daquele casal que, sem perceber, está criando um imperadorzinho dentro de casa. Ao engolir seus sonhos, ao deixar os seus projetos pessoais sempre em quinto, sexto plano, se der e quando der, existe toda uma cultura por trás disso que nos manda uma mensagem subliminar constantemente, que a gente precisa de mandar aquela mensagem que somos felizes e ocupados, passando uma certa sensação de controle sobre a nossa vida, onde tudo é maravilhoso e que certamente temos um feito novo a cada momento para postar na rede social. Então, todos esses fatores aqui mencionados são facilitadores para que a gente busque driblar as nossas angústias naturais. Imagine como dar ouvido aos nossos anseios pessoais. E aí a grande possibilidade que acontece, né, de acontecer, é a gente ficar encantado, fascinado por aquele serzinho que está logo aqui do lado e que foi criação nossa, o nosso pequeno imperador. Afinal, trata-se de um amor tão grande, nunca antes experimentado ou imaginado. E ao não realizarem esse trabalho contínuo de ajuste das individualidades e da educação do seu filho ou filha, esses pais se percebem dentro de uma rede que eles mesmos criaram sem ter a mínima noção e a mínima intenção. Então vamos lá. Se esses pais seguem a vida reforçando a mensagem que não pode ter, que esse filho não pode ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de frustração, por menor e mais razoável que seja essa frustração, se esse pai não tem um ego, né, bem formado, acaba acontecendo essa simbiose com a criança. A identidade dele vira a identidade da criança. Então essa criança se transforma assim num objeto narcísico desse familiar. Faça uma análise nas suas redes sociais. A postagem sobre os feitos dos seus filhos, elas se sobrepõem às suas realizações pessoais, aos seus pensamentos. Em sua rotina, você tem encontrado tempo para o seu descanso, para o seu lazer, para ler um livro que não seja relacionado com o seu estudo ou com o seu trabalho? A sua foto de perfil, de fato, ela é a sua foto ou é a foto da família? Enfim, essas perguntas não são para apontar dedo na ferida de ninguém, mas servem como um alerta e para te lembrar que você é um ser humano integral, que a sua função de pai, a sua função de mãe é realmente muito importante na sua vida, mas não é a única. Você é múltiplo e um dia essa criança vai crescer. Bem, vamos lá. Eu digo isso com um imenso respeito. Se não ficarmos atentos, nossos filhos acabam servindo para tampar os nossos vazios existenciais. Isso não é saudável para ninguém. Muitos, a grande maioria desses pais e talvez dos que estão me assistindo agora, de fato não tem percepção que as coisas chegaram ao ponto onde elas chegaram. E que toda a casa, toda a dinâmica da família gira em função da satisfação da criança. Ao perdermos a mão do que seria razoável para um desenvolvimento saudável, deixamos que essa criança, que esse adolescente, até que esse adulto perca a possibilidade de lidar com as suas frustrações, de ser resiliente. Bom, ironicamente, quanto mais mimamos os nossos filhos, movidos por um amor gigantesco e genuíno de fato, passamos a mensagem que ele não pode esperar nada, que todas as suas vontades têm que ser atendidas
e que ele também não tem que compartilhar nada. O seu desejo torna-se imperioso e não há flexibilidade. Ele quer briga, tudo que ele quer, ele briga para tudo que ele quer, ele não respeita o seu limite de cansaço, ele quer na hora que ele quer, do jeito que quer. Enfim, acaba que muitos destes pais, com uma culpa imensa, sentem-se que estão sempre a dever, que não são bons o suficiente. E acabam caindo também, muitas vezes, em disputas sociais vazias, alimentando novamente essa rede egoísta. Vocês já devem ter ouvido casos tipo esses que eu vou dar exemplo. Imaginem, acontecem de fato. Parece exagero, mas são comuns no nosso dia a dia. Como é que meu filho tem um celular X ou Y e, o do vizinho é muitas vezes melhor? Não, ele não pode ficar para trás, mesmo que ele tenha 5 anos. Bom, ele tem que ser tratado de forma especial. Nas festas de aniversário, não importa se o aniversário é de outra criança e ele quer aparecer na foto junto com os pais da criança na hora do parabéns. Calma, indica ao seu filho que ele vai ter um momento, mas que a festa agora é do coleguinha. Outro exemplo. Quem é esse professor que brigou com meu filho? Imagine, uma copiadinha de nada num trabalho. Quem nunca fez isso? Ele não, esse professor mereceu ser humilhado pelo meu filho diante da classe. Como assim? Xingar professor? Bater em professor? Quando a gente escuta essas notícias isoladamente ao longo dos nossos telejornais, a gente esquece a relação que esse adolescente, que essa criança agiu dessa forma porque ela sentia que ela tinha direito para fazer aquilo. Outro exemplo muito comum. Quem é esse porteiro que falou para o meu filho abaixar o som? Ele aqui é um mero porteiro, na frente dos seus amigos? Que absurdo! Mas a pessoa também não comenta que esse som alto estava acontecendo no domingo, às 2 horas da manhã. E por aí segue, né? Vida afora, vários exemplos. E que, de novo, eu estou colocando aqui exemplos de vida real para que sejam um alerta, pois sempre há tempo da gente modificar essa situação. Mas como fazer para que essa modificação ocorra? Certamente usando o nosso velho e bom senso, exercendo o nosso papel e a nossa autoridade de pai e de mãe, com equilíbrio, com amor, porém com firmeza também, mostrar para o seu filho que você não é um super-herói, que você não tem a chave do cofre do tio Patinhas. Sim, as suas conquistas materiais você conseguiu através de muito trabalho e de muito esforço, e ensinar através do exemplo. Não alimentar valores vazios. Através deste empoderamento paterno, gente, é muito possível sim reverter situações onde esse ciclo já acontecia há bastante tempo. Sim, é possível que seu filho simplesmente aprenda que o direito dele termina quando o do outro começa. E vale inclusive para você. Porque pensem comigo novamente. Caso ele siga a vida fora, você com medo de uma briga, você satisfazendo os desejos dele para evitar algum transtorno, para evitar algum desgaste maior, afinal de contas você está tão cansado. Ai, que bom que ele tem aquele jogo de última geração para que você possa pegar as suas redes sociais, para que você possa dar uma relaxadinha e ver o que está acontecendo no Insta, enquanto ele está ali julgando distraidamente. Mas esse imperadorzinho, ao encontrar uma dificuldade, ele não saberá como reagir. Ele certamente começará a culpar sempre os outros de situações onde ele poderia melhorar e crescer enquanto ser humano. Ele acaba que começará a mentir, a se sentir inferior e jamais vai se tornar responsável e se sentindo capaz de modificar situações difíceis em sua própria vida. Vamos dar um exemplo simples disso? Numa entrevista de emprego,
se ele chegar lá com muita arrogância, ou às vezes não tão abertamente assim, mas que através de uma dinâmica de grupo perceba que ele não é uma pessoa colaborativa, ele jamais vai tentar se modificar enquanto pessoa e se melhorar, porque a culpa vai ser daquele idiota, daquele examinador que não percebeu nele as capacidades fantásticas que o pai e a mãe sempre disseram que ele tinha. Então, gente, esse sentimento acaba que é uma avenida aberta para vícios, para álcool, o uso de álcool muito cedo, para atividades agressivas, para o suicídio entre adolescentes e crianças, para que a criança comece a se cortar para chamar a atenção e para dar conta com os vazios que ela mesma percebe. Afinal, nesse ritmo de comparação, como se sentir, né, uma pessoa que fez o melhor possível, que é bom o suficiente. Enfim, acaba por desestimular e ela a ter essas lutas na vida, e está muito relacionado também com o abandono dos estudos, entre outros tantos motivos aqui. Então, estamos falando de consequências seríssimas. Porque uma criança que não aprendeu a guardar e a não ter tudo o que ela quer, ela tem uma enorme chance de se tornar uma criança imatura, birrenta, neurótica e sozinha. Então seria totalmente o revés de uma relação que começou com amor genuíno e imenso. Então, caso você tenha se identificado, mesmo em parte, com esse vídeo, reflita a respeito. Não deixe de buscar recursos para que essa mudança aconteça de fato no seu núcleo familiar. Há vários livros sobre educação infantil e sempre há o recurso de procurarmos um profissional da saúde emocional que poderá identificar os motivos que o levaram a agir e a como encontrar forças para que essas mudanças necessárias aconteçam. E para a criança e para esse adolescente também, dependendo do grau de adaptação a esse papel de imperador, é fundamental levá-lo para uma análise pessoal. A análise de um profissional da saúde, através dessa análise, ele pode perceber mais facilmente as consequências negativas desse caminho. Bom, caso desejamos não fazer nada e mantermos essa situação como está, esse reizinho ao crescer não vai reconhecer no outro, além de ser uma pessoa que está ali para satisfazer as suas necessidades egoísticas. Só que o mundo fora do núcleo familiar não reconhecerá ele como imperador. Quem é que vai aguentar fazer um trabalho de turma com essa pessoa? Quem é que vai querer fazer uma sociedade com ele ao perceber que ele tem o hábito de levar vantagem em cima de tudo e de todos? Mesmo um profissional autônomo, ele sendo, né, um profissional autônomo, quem comprará a ideia de uma pessoa que é arrogante, que é narcisista, que pensa que ele é a última bolacha do pacote? Enfim, será que ele, ao se tornar pai, vai saber se dedicar ao seu filho? E o cuidado em relação aos pais mais velhos? Como será que esse filho lidará conosco ao longo da nossa terceira idade? Enfim, não é fácil, né? Realmente as consequências são muito sérias. Mas não se esqueçam, há sempre tempo para mudar. E é extremamente satisfatório quando a gente encara essas mudanças e percebe que o nosso filho ou que nossa filha estão tendo atitudes positivas em relação a ele mesmo, em relação ao próximo e se tornando uma pessoa íntegra. Bom, estou à disposição de vocês para maiores informações, para trocas de ideias, para esclarecimentos. Todos os meus dados estão na descrição do vídeo e, como de costume, eu também sempre coloco livros de referência e, enfim, né? Estou à disposição. Adoro essa troca que acontece conosco
ao longo, né, na vida real, vamos falar assim, sem ser na vida virtual. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.